Olá, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nosso tema será Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Ou seja, nós estaremos a partir de agora analisando o livro profético de Apocalipse, livro do Novo Testamento. Ele então vai falar a respeito das profecias que foram profetizadas pelos profetas, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Então, a palavra que nós vamos, a partir de então, analisar, vai ser justamente o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer o livro da revelação, ou seja, dentro do livro do Apocalipse, há as revelações necessárias para que nós possamos estar atentos com todos os sinais que precedem, ou os acontecimentos que precedem a volta de Cristo Jesus. Então, um dos temas que hoje em dia é muito falado, ou deveria ser falado no hall religioso, nas igrejas, nas pregações, dos ensinamentos, é justamente o livro de Apocalipse, onde se fala pouco mais dentro do círculo religioso. Mas, na verdade, quando a gente pega e começa, então, a fazer uma pesquisa em todas as religiões que estão por aí afora, ou seitas que estão por aí afora, estão analisando o livro de Apocalipse. Alguns vão analisar de forma correta, outros vão analisar de forma errônea. Aí que está o perigo, aí que está a problemática em se estudar o livro de Apocalipse. Apocalipse nunca foi um livro para se colocar medo nas pessoas, para se colocar pavor nas pessoas, para se colocar desespero nas pessoas. Pelo contrário, é um livro que é para trazer o quê? Esperança, principalmente para os cristãos. Por que isso? Porque nós que estamos esperando a volta, o retorno de Cristo Jesus, quando vai falar lá no Evangelho de João, capítulo 14 em diante, vai falar para que não se turbe o vosso coração, o próprio Cristo falando, que ele ia para o Pai preparar um lugar para os seus filhos, seu povo, e retornaria novamente para que ele pudesse então levar. Mateus, Evangelho 24 em diante, vai falar sobre a questão dos acontecimentos futuros que iriam então acontecer, precedendo aí a volta do Filho de Deus. Então, o livro de Apocalipse vai revelar, tá? Vai revelar toda este aparato de profecia, e agora nós vamos saber como isso vai lidar, como isso vai se dar passo a passo, tá? Passo a passo, concernente ao arrebatamento da igreja, concernente ao retorno de Cristo, concernente à grande tribulação, concernente à batalha do Armagedom, sobre Gog e Magog. Então nós vamos analisar todos esses pontos, detalhe por detalhe. E isso, gente, nós precisamos, para que isso possa compreender, precisamos então analisar de forma coerente, dentro da palavra de Deus, sempre ciente de que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nunca podemos tirar da Bíblia a revelação real do texto e do seu contexto, tá bom? Então é a Bíblia que vai nos dar o passo a passo para que a gente possa então entender alguns pontos, se são literais, se são figurados, tá? Ou se são apenas assuntos, né, que vão se cumprir ou não se cumprir. Então, qual é a matéria que vai falar da doutrina das últimas coisas? É a escatologia. A escatologia, né, que são duas palavras gregas, escato, uma palavra grega, escato, e logia. Tá? Escato significa últimas coisas, últimos acontecimentos. E logia significa estudo.
Logo, juntando escatologia, nós teremos então o quê? Estudo das últimas coisas. Então, a escatologia, no modo geral, para a gente entender, tá, o que é escatologia. Escatologia é a ciência, estudo ou doutrina ou tratado das coisas dos últimos dias. Ou seja, a escatologia, dentro do livro do Apocalipse, vai tratar das doutrinas, tá? Das últimas coisas. O que vai acontecer nos finais do tempo. Lembrando que algumas profecias elas já se cumpriram, outras profecias estão se cumprindo e algumas ainda vão se cumprir. Ainda vão se cumprir. Então a gente precisa fazer essa diferença para compreender quais já se cumpriram, quais estão se cumprindo e quais ainda faltam se cumprir. Tá? Então a gente vai ver tudo isso aí nas nossas aulas posteriores. Ainda mais para frente, nós vamos compreender isso aí um pouquinho. O que nós temos que entender, por enquanto, na nossa introdução, tá? É o que é escatologia, é a ciência, o estudo ou tratado ou doutrina das últimas coisas ou das coisas dos últimos dias, tá? Que vai tratar sobre tudo isso aí. Agora, para que a gente possa compreender, tá? Compreender isso aqui, a Bíblia fala que vai haver alguns sinais, tá? Alguns sinais. Quando você pega a sua apostila a partir do número do 10, da página 10, nós vamos, 10 e 11, nós vamos ver aí que existe aproximadamente 10 temas, existem outros também, mas 10 temas que a escatologia, ela vai falar, ela vai trabalhar, ela vai enfatizar. Quais são isso aí? Tá, o primeiro é os sinais do fim do tempo, o governo de uma nova era, a volta de Jesus. Quarto, a escatologia no livro profético, né, que é tanto o livro profético do Antigo Testamento quanto o livro de Apocalipse, que também é um livro profético. Quinto, o tema o estado dos mortos e a ressurreição, a guerra escatológica, a interpretação acerca do milênio, o reino eterno, tá? Então, todos esses temas aí vão ser tratados. Agora, qual é o tema que é mais falado, ou um dos temas que são mais falados a respeito do retorno? É justamente qual? A volta de Cristo Jesus, tá? A volta de Cristo Jesus. Então, a volta de Cristo Jesus, ela é, para alguns, ela vai ser real, e para outros é apenas algo figurado. É algo que não vai acontecer ou que já aconteceu. Ou seja, quando Cristo veio a esta terra como criança, ele já veio a este mundo e não vai retornar mais. Mas o próprio Cristo afirmou que retornaria. Ele ia para o Pai e retornaria. Os próprios anjos, quando Cristo ascende ao céu, que quando todos estão reunidos na praça e aproximadamente 500 pessoas estão vendo ele subir, os anjos dizem o seguinte: varões galileus, por que olhais para o céu? Este mesmo Cristo, ou este mesmo Jesus, que vocês estão vendo ele subir, dentro em breve ele também retornará. Então há uma profecia de retorno do Messias. Agora, nós temos que saber o quê? Como se dará esta profecia? Como se dará este retorno? Ele será literalmente ou ele será figuradamente? Quando Cristo vier, ele colocará os pés nesta terra ou simplesmente ele não colocará os pés na terra? Ele
buscará a sua igreja e ficará nos ares esperando. Então, são tudo isso aí que nós vamos tratar futuramente. Tá? Mas um dos temas que é falado, que é o retorno de Cristo, página 12, que é a volta de Cristo, existe duas palavras, tá? Chave, que vai designar este retorno. Mas uma palavra, ela é sensacional, tá? E o que vai dar a ênfase do retorno de Cristo. Como ele vai se mostrar, como ele vai se manifestar. Tá? Então, a doutrina das últimas coisas vai tratar sobre isso. Aí na página 13 da sua apostila, vai dizer o seguinte, tá? Epifania, tá? A epifania, tá bom? Epifania, isso aqui é um estado aonde um Deus que está imaterializado passa-se a se materializar, tá? Então, é uma manifestação divina em forma humana, aonde os nossos olhos nus podem contemplar esse ser divino, tá? Então, a epifania significa aparição ou manifestação. Então, é este ato que o próprio Cristo vai fazer. Ele vai aparecer, tá? Ele vai aparecer para então que todos o observem, que todos vejam aquilo que foi prometido já há muito tempo atrás. A profecia que foi feita há muito tempo atrás. Então, o retorno ou a volta de Cristo, ela se dará em 2 episódios. Ela se dará em 2 episódios. Por que em 2 episódios? Porque o primeiro episódio já foi realizado no seu nascimento. Ele veio a essa terra, deixou a sua glória, o seu conforto e veio. O segundo manifestar que ele virá buscar a sua igreja, ou seja, virá através do arrebatamento. Nesta fase, Cristo não colocará os pés na terra. Ele simplesmente esperará os anjos reunirem todos os crentes na face da terra com o soar da trombeta, e a partir daí, tá? A partir daí, de toda esta reunião dos santos, os anjos então entregará ou apresentará os crentes nas nuvens com o Senhor que está esperando. Aí, quando a igreja for com Cristo arrebatada, quando houver então a grande tribulação, tudo isso aí, a guerra de Gog e Magog, quando Israel estiver em uma situação precária, aí Cristo virá então com a igreja para poder então subjugar os inimigos de Israel. Aí ele então estará sobre o Monte das Oliveiras, tá? Aí sim, ele estará o quê? Fará a aparição ou manifestação. O ato de quê? De epifania. O ato de epifania, tá? Agora, para que a gente possa compreender toda essa história, nós precisamos sempre usar o quê? Precisamos sempre usar as técnicas da exegese. Se lembra da técnica da exegese? O estudo da hermenêutica, ou seja, a arte de interpretar a Bíblia. É esta arte que nós precisamos usá-la para interpretar o livro do Apocalipse e estudar a escatologia, a doutrina ou a ciência das últimas coisas. Por quê? Porque existe muito simbolismo, existem muitas figuras, tá? E a gente precisa separar, dividir quais são essas figuras, qual é a intenção da figura 1, da figura 2, e assim sucessivamente. Então, as técnicas da hermenêutica, ela vai se utilizar
ela vai se utilizar de dois termos principais para que haja uma interpretação correta, ou chegar mais próximo da interpretação correta e original. Quais são essas duas palavras? As duas palavras são os métodos de interpretação das escatologias, que são o método alegórico ou figurado, aonde você vai ter um texto, ter uma passagem bíblica, ter o seu contexto, e ao analisar aquele tema, aquele texto, contexto, você então vai pegar a palavra-chave e vai se utilizar de uma figura de palavra para quê? Para poder então enfatizar, reforçar, colocar um peso maior em cima daquela palavra-chave. O filho pródigo, a história do filho pródigo, é um texto alegórico ou figurado, que Cristo ele vai utilizar de uma história para poder contar uma realidade. Tá? Para contar uma realidade. Então, o método alegórico ou figurado e também o método histórico gramatical, que vai fazer o quê? Vai se utilizar dos métodos históricos da história no modo geral e também das gramáticas, dos pontos, vírgulas, o que vai, na verdade, enfatizar o que está sendo falado, para quem está sendo falado, o sentido original, se é real, se é literal ou não da história ou da palavra. Tá? Então, o método de interpretação da escatologia, ela vai seguir as mesmas técnicas da hermenêutica, tá? Mesmo processamento, mesmo direcionamento. Qualquer dúvida, volta de novo lá, dá uma olhadinha na apostila da hermenêutica bíblica, para que você possa, então, compreender um pouco isso aqui. Tá? Mas, no modo geral, gente, no modo geral, tá? Isso aqui, a gente precisa, de antemão, conhecer um pouquinho isso aqui. Porque toda a interpretação, tanto dos Antigo Testamento quanto do Novo, dos livros proféticos, tá? E principalmente do livro profético do Apocalipse, que vai tratar sobre a escatologia, tá? Vai passar justamente por aqui, pelo método de interpretação, que são os métodos alegórico ou figurado e o método histórico-gramatical. Tá? Então, qual é a gramática? Qual é o assunto que está falando ali? Qual é o sentido da palavra que está ali? Então, isso tudo precisa ser o quê? Analisado ao longo das histórias. Qual as profecias que estão relacionadas, tá? Com o que quer dizer o livro do profeta Daniel, né? As 70 semanas e assim sucessivamente. Então, nós precisamos passar por isso aqui. Tá? Passar por isso aqui. Então, as palavras que vai nos trazer a compreender um pouco mais sobre o Apocalipse é justamente isso aqui. Como se dará a aparição de Cristo? A aparição de Cristo. A epifania, tá? Que é uma palavra grega também, que significa aparição ou aparecimento, algo que estava oculto, algo que estava escondido, algo que ainda não era visto aos nossos olhos nus, que agora vai passar a ser visto, vai passar do anonimato para o esclarecimento de todos. Tá? Então, a epifania, que é o ato de aparecer, ou aparição, ou da forma humana divina, então é isso aqui, tá? Aparição ou manifestação do próprio Cristo. Na época do Antigo Testamento, havia muito essa aparição, essa epifania, tá? Através dos anjos, né? Dos anjos do Senhor, que sempre se apresentava
para os profetas, apresentou para Abraão, apresentou para Jacó, e assim sucessivamente. No Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, essa manifestação ela se apresentou para o apóstolo Paulo, né? para Pedro, para Maria, para José, através dos anjos que se manifestaram. E, como está se falando do retorno de Cristo, tá? Da volta de Jesus, este aparecimento se dará então quando a Bíblia fala que todo olho verá, tá? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vai haver esta manifestação ou aparição de Cristo, tá bom? Então é isto que vai acontecer, tá? Isto que vai acontecer no retorno de Cristo. Tá? Existem aí alguns sinais, existem aí alguns pontos que a gente vai estudar na próxima aula aí, mas o pontapé inicial é este aqui, tá bom? O pontapé inicial nós temos aqui. Lembrando, gente, o livro de Apocalipse, ou a doutrina das últimas coisas, a escatologia, ela nunca foi para amedrontar ninguém. Pelo contrário, foi para trazer esperança, principalmente aos cristãos, aos crentes, aquele que serve a Deus de fato. Agora, aquele que não serve a Deus, aquele que não está na presença do Senhor, é motivo sim de ficar preocupado, é motivo sim de ficar desesperado. Mas, a partir do momento que esta pessoa, que esta vida, que este homem, que esta mulher passe para o lado de Cristo, pode ter certeza, toda essa preocupação e medo, ela acaba. Por que ela acaba? Porque nós sabemos que todo aquele que serve a Cristo, todo aquele que está na presença de Cristo, tem uma morada celestial para poder, então, morar. Tá? Para poder morar. E a nossa morada é com o Pai. A nossa morada é com o Mestre. Tá? Isso é real. Isto vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para quando acontecer, nós podermos subir com o Mestre. A vinda de Cristo, ela se dará de duas maneiras. Modo coletivo, com toda a igreja subindo aos ares. E de modo individual, quando Cristo decide quem vai ir na frente, quem vai ir primeiro e quem não vai ir primeiro. Eu espero que todos nós estejamos preparados para subir todos juntos no arrebatamento da igreja. Mas quem for primeiro, que Deus abençoe, que a felicidade seja completa e que possamos estar preparados para estar diante do Altíssimo, diante de Deus, e assim sermos felizes para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus conceda à sua vida todo conforto e consolo na sua presença, porque o melhor de Deus, com certeza, ainda há de chegar na nossa vida, que é morar com Ele para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, graça e paz.